paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar para mim é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground. Boa tarde a todos. Estamos aqui para a 5ª palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos. Agradeço a presença de todos vocês, dos nossos telespectadores também. E hoje o título geral do nosso assunto principal vai ser o uso da água da torneira, os recursos desperdiçados e uma palestra sobre Percebes, que a equipe do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, MARI, da Universidade de Évora, vai aqui nos apresentar profundamente e em detalhe o tema. Eu vou começar a falar com a doutora Teresa Cruz, doutora em Biologia e investigadora principal do MARI, e ela e sua equipe formada pelo doutor David Jacinto e a doutora Joana Fernandes, desculpa, vai nos dizer como está sendo essa investigação. A primeira pergunta é justamente, vamos enquadrar o Percebe. Gostaria que a doutora explicasse, por favor, o que é essa espécie, a sua biologia e a sua distribuição geográfica em Portugal e na Europa, e também em África, não é, se não estou em erro, e essa questão da conservação e gestão da apanha do Percebe. Por favor, doutora Teresa, toma a palavra. Então, boa tarde Nisso, e boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui, para falar dos percebes, que são os animais que nós estudamos há já muitos anos no Laboratório de Ciências do Mar da Universidade de Évora e no Mar Évora. O que é que são? O que é que são os percebes? Portanto, os percebes são crustáceos, cirrípedes. Durante muito tempo pensou-se até que eles eram moluscos, até que em meados do século XIX descobriu-se que eles eram crustáceos e houve um investigador, isto é uma curiosidade, mas que é relevante, no sentido que um cientista famoso estudou durante 10 anos da sua vida, quase 10 anos da sua vida, os percebes e as cracas, que foi o Darwin. Portanto, o Darwin está no meio da vida dele, estuda durante 10 anos estas espécies, com base em percebes e cracas que lhe chegam de todo o mundo. Os percebes são crustáceos, não é? Mas são muito diferentes dos crustáceos que nós estamos habituados a encontrar na praia, não é? Para além de também se comerem, não é? Os percebes são um recurso económico muito importante e eles vivem na zona das marés e também em mergulho, distribuem-se em zonas muito hidrodinâmicas, muito agitadas, vivem no Atlântico, portanto há uma espécie que é o Polycippus polycippus. Todos os percebes são destes comestíveis, são da espécie do género Polycippus. Polycippus vem do latim, que é polex, polex é o dedo polegar, não é? E um percebe realmente é um bocadinho parecido com o dedo polegar. E há duas espécies no Atlântico, o Polycippus polycippus, que é o que nós temos aqui em Portugal continental, que vai desde a Bretanha, em França, até Dakar, no Senegal, e temos depois uma espécie de percebe em Cabo Verde, e temos depois duas espécies no Pacífico, na América do Norte Central e América Central e América do Sul. E portanto, todos eles são recursos, mas são sobretudo bastante explorados em Portugal e em Espanha. É onde eles são mais apreciados. O que é que se nós encontrarmos um percebe na rua, não é o que é que nós também podemos perguntar? É como é que é a vida dele. Isso. E a vida dele é também uma vida um bocadinho diferente de outros animais, porque são hermafroditas.
portanto é uma espécie hermafrodita, portanto cada percebo adulto é macho e fêmea em simultâneo. Eles vivem em grupos na zona das marés, fazem uma cópula com os vizinhos do lado, que é apenas com esses que eles conseguem fazer, obviamente. O percebo que faz de macho, portanto, introduz o pénis no percebo que está a fazer de fêmea, apesar de também poder ser macho, porque eles são simultaneamente hermafroditas. Incrível, não sabia disso. E ficam com os ovos fecundados dentro do corpo do que fez de fêmea, não é? E depois as larvas eclodem, vão para o mar, passam uma vida no mar, planctónica, como a maior parte dos organismos marinhos, e depois regressam, têm que regressar às rochas, aos sítios onde eles vivem, não é? Sofrem uma metamorfose em percebo bebé, não é? Em percebo juvenil, e nesta altura é uma altura bastante crítica, que é a altura da chegada, no fundo é a chegada que vai compensar aqueles que são explorados pelo homem, não é? E os percebos, os pequeninos, as larvas dos percebos fixam-se em bastante intensidade nos outros percebos que já lá estão e formam uma espécie de umas florestas, não é? Tanto que quando as pessoas comem, por exemplo, percebos, se tiverem com atenção, muitas vezes vêm outros percebos agarrados aos percebos. Lembra um bocado um cacho de uvas quase também, Sim, não é? uma Muito floresta agregado. com Exato. troncos, né? E isso é um problema, por exemplo, em termos da sua conservação, porque uma das medidas, por exemplo, de conservação que se utiliza muito é, por exemplo, o tamanho, não é? Não se pode apanhar a sardinha mais do que X, não é? O percebo, podemos ter medidas e existem regras em relação ao tamanho, mas mesmo que se queira, mesmo que o apanhador de percebos queira apanhar um percebo com aquele tamanho, vêm sempre os outros agarrados. Na hora da apanha, há sempre desperdício. agarra-se sempre. Há sempre uns que ficam e que não são capazes de se voltar a fixar. Porque, portanto, eles segregam uma cola, um cimento muito forte para se fixarem, mas uma vez que são retirados, se nós os deixarmos lá na maré, numas pedras, eles não são capazes de voltar a fixar-se. Portanto, são uma espécie explorada, em Portugal e Espanha então são mesmo muito explorados, e há muitas regras para apanhar, relativas à apanha do percebo. Em Portugal as regras são centralizadas, portanto, pelo Estado, a regulamentação é centralizada pelo Estado. Há vários regulamentos diferentes, consoante estamos no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, nas Berlengas, no resto da costa. As regras não são iguais, variam consoante serem áreas protegidas. Não há uma regulamentação única. Nacional única. Há também os apanhadores profissionais e há os apanhadores lúdicos, que também têm regulamentações diferentes. É uma espécie que efetivamente, e também de acordo com os nossos estudos, apresenta uma tendência negativa, o estado do recurso. Era isso que eu ia perguntar. Sim, tem risco, sim, então, a espécie? É preciso ser regulamentada e nós consideramos que a melhor forma de gerir esta espécie é adaptar e fazer, e que depois posso falar mais à frente sobre isso, dos projetos que estamos agora em curso, de iniciar a cogestão ou gestão partilhada deste recurso com os apanhadores de percebos e também com as entidades que têm responsabilidade na matéria, a DGRM, o IPMA e os cientistas. Claro. Para gerir este recurso de uma forma partilhada, porque pensamos que é a melhor maneira, é assim que fazem em Espanha, em Galiza, nas Astúrias, onde, em alguns sítios onde isso funciona bem, a coisa pode funcionar mesmo muito bem. Noutros não funciona, mas... Imagino, mas tem que ter um certo paralelismo dessas regras para todo mundo, né? E a doutora Joana tem mais especialização em Cabo Verde, não é? Tem mais conhecimento do assunto em Cabo Verde. Posso passar para ela um instantinho? Doutora Joana, faz favor, qual é o estado da apanha e da conservação dos percebes em Cabo Verde? Boa tarde e obrigada pelo convite também. Portanto, eu não tenho mais especialização em Cabo Verde, mas tenho participado, juntamente com a Teresa Cruz, em alguns estudos que temos feito em Cabo Verde. Essencialmente, tudo isto começou com a descoberta da nova espécie de percebo em Cabo Verde. Portanto, até recentemente pensava-se que, no fundo, a espécie de percebo que existia em Cabo Verde era a mesma espécie que nós temos aqui, que existe ao longo da costa atlântica, com base em estudos genéticos que eu fiz na altura nos Estados Unidos,
Portanto, levei uns percebes de Cabo Verde, tinha uns planos que, primeiro, inicialmente, foi até uma amiga que me deu uns percebes, trouxe-me uns percebes de Cabo Verde. Eu fiz análises genéticas a esses percebes e, de repente, percebemos que havia ali uma grande diferença genética em relação a esta espécie. Era uma diferença na ordem dos 14%, enquanto que aqui ao longo da costa nós encontramos diferenças na ordem de 1% apenas. E, portanto, aquilo foi assim uma surpresa. Eu fui com a Teresa Cruz a Cabo Verde, no fundo queríamos recolher mais indivíduos em várias ilhas e perceber realmente se era mesmo uma espécie nova. Fizemos essa recolha de indivíduos em várias ilhas e depois, através das análises genéticas e depois também com base na morfologia, percebemos, portanto até a morfologia foi uma parte que veio depois, percebemos que havia pequenas diferenças e realmente percebemos que era uma espécie nova. E ela em si tem alguma vantagem sobre a espécie encontrada no continente? Tem alguma... Não, é uma espécie endémica de Cabo Verde, no fundo que está típica, separada há milhões de anos. Há muito tempo. Há muito tempo que está separada da espécie que existe continental. No continente e existe apenas ali. E a população é boa? Em termos de número, a população lá de Cabo Verde é boa? Ou está em risco também? Não avaliámos em termos de população, mas quer dizer, fizemos vários estudos, tanto a nível de ecologia, alguns estudos de reprodução, estudos também da parte da pesca, fizemos vários inquéritos aos pescadores para tentar perceber, por um lado, o estado da apanha nas várias ilhas. Isto foram trabalhos feitos com a participação da Universidade de Cabo Verde, que também serviram para teses de final de curso, de cursos de licenciatura. Okay. E percebemos que fez trabalhos tanto a nível de ecologia como a nível da apanha e ver o estado, mas ainda são trabalhos iniciais, nada, não é? Não havia Exatamente. nada sobre o percebo, sim. Há um vídeo dessa atuação em campo vossa, da equipe inteira, não é? Sim. Diz respeito a Cabo Verde? Não é de Cabo outro Verde. sítio. Não, mas a gente estava prestes a ver esse vídeo, não é? Podemos ver, João, o Biodiversa? Ok, depois de ver a dificuldade que é andar por essas falésias perto do mar, eu gostaria de falar com o doutor David Jacinto e justamente falar dos riscos e dos perigos da apanha do percebo e o enquadramento dessa espécie em termos de valor nutricional e econômico. Bom, muito obrigado, então. Boa tarde. De facto, como vimos aqui neste filme, o percebo ocorre nestas áreas extremamente expostas à ondulação dominante. Esta espécie, nós temos feito alguns estudos sobre a distribuição e aquilo que implica a distribuição e como podemos, e como sabemos e todos os apanhadores sabem, esta espécie ocorre sobretudo em áreas muito expostas. Estas áreas são também muitas vezes áreas com grande complexidade topográfica, áreas de falésias, promontórios ou ilhas isoladas ou afastadas da costa, e isto faz com que os apanhadores, as pessoas que trabalham na apanha deste recurso, tenham muitas vezes que arriscar a própria vida para chegar a estas áreas onde podem fazer esta exploração. Portanto, estão sujeitos, naturalmente, também como vimos no filme,
isto era um dia tranquilo, mas existe alguma Apanha ondulação mau e algum tempo, risco. exato, mau tempo. Os apanhadores são um bocadinho mais afoitos e trabalham em condições talvez um bocado mais adversas e trabalhando até mais em baixo na linha da maré. E, portanto, muitas vezes têm que descer através de cabos, pelas falésias abaixo, ir em barcos para zonas mais afastadas da costa, ou mesmo com o auxílio de algumas pranchas, para se afastarem para pedras mais afastadas. Isto, claro, traz riscos associados a esta atividade. Mas a verdade é que os homens e as mulheres que fazem este trabalho, ao longo de toda a costa, de costa portuguesa, seja a costa portuguesa ou mesmo a costa atlântica espanhola, há muitos apanhadores de percebo, apanhadores e apanhadoras que se arriscam, porque de facto isto é um recurso com bastante valor comercial. Portanto, e existe muita procura, portanto, portanto tem que haver oferta para essa procura. E portanto os apanhadores é isso que fazem, trabalham nestas condições para conseguir fornecer o mercado com este recurso tão apetecível. E em termos nutricionais, a gente podia detalhar melhor essa espécie? O percebo, portanto a parte edível do percebo, a parte comestível, que é o pedúnculo, quando comparado com outros crustáceos, apresenta valores semelhantes. Em termos nutritivos, pode-se considerar que é um alimento com elevado teor em proteínas, com baixo teor em gorduras totais. Portanto, nada de diferente, ou vá muito diferente em relação a outros crustáceos que comemos, como camarões e lagostinhos e coisas desse género. É uma apetência mesmo, os portugueses gostam mesmo, os espanhóis também gostam mesmo da espécie em si, não é? Gostam muito, há muita procura, é uma procura também sazonal, a oferta também é uma coisa sazonal, porque depende muito do estado do mar, e portanto isto faz com que também este recurso atinja valores económicos bastante elevados. Portanto, os preços de primeira venda podem variar entre os 10 ou até eventualmente 90 euros, isto dependendo naturalmente daquilo que... Da época e também da oferta existente em Portugal. Este percebo depois é comercializado, no caso de Portugal, pode ser comercializado diretamente aos distribuidores, aos restaurantes e aos consumidores finais, sem ter necessariamente passar por lota. E às vezes em restaurantes até se encontra valores na ordem dos 30 a 100 e tal euros, dependendo do restaurante. É um bem, uma delicacia, não é? Exatamente. Ótimo. Com relação a essa área tanto a ecologia, o estado do percebo, a gestão de sua pesca, né? Quais são os resultados dos projetos? Acho que agora a doutora Tereza pode dar um panorama disso, não é? Quais os resultados dos projetos realizados pela equipa Amari nessas áreas? Projetos passados e correntes. Obrigada. Então, temos tido uma série de projetos, um projeto que terminou, já apoiado pelo Promar aqui há uns quantos anos e que fizemos o estado, tentámos avaliar o estado do percebo ao longo da costa portuguesa. Com base nesse estudo, realmente verificámos que a tendência do estado do recurso era uma tendência negativa e que também o estado da sua gestão, que também foi avaliado, não é? Como é que os apanhadores consideravam a gestão, a fiscalização, também era considerada uma gestão fraca, nomeadamente por muitas queixas ao nível da fiscalização e considerou-se de apanha excessiva, e considerou-se que realmente o caminho seria o caminho da tal gestão partilhada. E nesse sentido temos agora 2 projetos em que estamos envolvidos, atuais, e um nas Berlengas e outro no Cabo de Sines, em que temos, com os apanhadores de percebos, vamos tentar, em termos pioneiros, não é, e piloto, nas Berlengas e no Cabo de Sines. Nas Berlengas é um projeto também com outros parceiros, e com o Instituto Politécnico de Leiria, e com o ICNF, e com a WWF, de tentarmos realmente implementar este sistema de cogestão, portanto, trazer os pescadores, trazer os técnicos, trazer os cientistas, para tentar fazer melhor do que aquilo que se faz hoje em dia. Portanto, são 2 projetos que estão em curso, e temos também um projeto europeu
com a França, com instituições francesas da Bretanha, com as Astúrias e com a Galiza e com a Universidade de Aveiro. É a primeira vez que há um projeto europeu sobre o Percebo, que cobre toda a área de distribuição geográfica do Percebo na Europa, portanto não é da África, mas temos na Europa. É a primeira vez e que é uma oportunidade fantástica de fazer alguns estudos à escala de toda a distribuição do Percebo. Estamos a fazer, por exemplo, estudos com apoio também de físicos da Universidade de Aveiro e também de França, de modelação das larvas, e para responder a questões como será que as larvas de França chegam a Portugal e as de Portugal chegam à França, se conseguiremos chegar a essa resposta. Também estamos a fazer uma experiência de simulação da exploração humana, que é aquelas imagens que nós vimos, que viram, não sei se repararam, aquelas jaulas, portanto estão ali a simular um bocado uma reserva marinha, uma ausência de predação, e estamos a ver os efeitos, portanto, de fazer uma reserva durante um ano ou de fazer uma reserva durante 2 anos. Estamos a testar isto no terreno, se tem algum efeito, não só nos percebos, no seu tamanho, como também na biodiversidade de outras espécies que acompanham o que estão ali percebo. associadas, né? Exatamente. E no caso, não sei se essa área também está sendo estudada, mas gostava de perguntar, a questão da poluição das águas, não é? Isso afeta de alguma forma os percebes? É possível captar essa poluição no próprio percebes? Como isso está, esse cenário? Tem uma vantagem muito grande em relação a outros animais, porque vivem, como o David disse, né, vivem nestas tais zonas tão hidrodinâmicas, que são talvez das zonas mais limpas da nossa costa, não é? Porque são muito, muito agitadas, mesmo, por exemplo, quando houve o derrame do Prestige, na Galiza, não é? Aqui há muitos anos, houve muitas espécies que foram afetadas, e o percebo foi talvez uma que mais facilmente escapou, precisamente devido aos sítios onde ele vive, não é? E portanto é uma espécie que à partida não é que não possa ter problemas potenciais de poluição, de vez em quando poderão chegar, como uma maré negra. Pois, não é? Uma maré negra ninguém escapa à partida, não é? Ao contrário de outras espécies que vivem em zonas de estuário ou em zonas mais abrigadas, que tendencialmente terão mais problemas de contaminação. Estariam mais expostas, o percebo não é? não tem. Um outro projeto que também já tivemos e agora é um segundo projeto que está apoiado pelo Alentejo 2020, que é de estudar a viabilidade económica e biológica da aquacultura do percebo. A doutora Joana pode nos dar mais detalhes a respeito disso, por favor. Obrigada. Portanto, neste projeto estamos a estudar estas duas vertentes, biológica e económica. Portanto, o que já se sabe é que em termos económicos seria possível, portanto, se resolvermos a parte biológica, da viabilidade biológica da aquacultura do percebo, em termos económicos será possível se for uma coisa feita a grande escala, não a pequena escala. Mas em relação à parte biológica, nós partimos para isto porque conseguimos desenvolver um substrato artificial que nos permite, que é um coletor de juvenis de percebo que nós metemos nas rochas e que nos permite apanhar vários juvenis de percebos em quantidades que depois é possível transferir este coletor para zonas mais abrigadas. E a partir daí poder acompanhar o crescimento e não estarmos dependentes de estas zonas de cabo e zonas expostas. Então é uma questão de Portanto, deslocar estes esse coletores, grupo para um lugar mais acessível. Para outros lugares. Portanto, já temos um pedido de patente em relação a este coletor, porque é realmente uma invenção importante e que nos permite, neste momento, portanto, temos tido bastante, houve este sucesso, no fundo, da descoberta deste coletor. Estamos a pôr este coletor em zonas abrigadas e a ver o crescimento, estudamos depois o crescimento dos percebos nestes coletores e temos visto que eles crescem bem. Mas neste momento estamos com problemas ao nível da incrustação de organismos, como sejam os mexilhões e as caracas, principalmente os mexilhões. Ou seja, os percebos crescem bem, mas depois vêm os mexilhões e as caracas que acabam por causar um grande problema e causar a morte.
Neste momento estamos já a desenvolver estratégias para tentar evitar isso e estamos a testar vários tipos de estratégias para tentar evitar esta... Porque os mexilhões, então, vêm e se acoplam. E agarram-se também aos percebes. Aos percebes, a estas estruturas onde nós pomos os coletores. E a que certa deveria altura, ser imune, não é? Sim, é complicado. Para além disso, também estamos a testar a aquacultura em laboratório, em que trazemos estes coletores para pequenos aquários e em que vamos, portanto, uma das possibilidades é na altura em que o mexilhão e a craca estão a chegar, que é uma determinada altura do ano, nós podermos trazer estes coletores para o laboratório e pô-los a crescer em tanques. E, portanto, também estamos a ver uma possibilidade, então. Essa possibilidade, sim. Ótimo. Mas ainda, portanto, o potencial da aquacultura ainda há aqui bastantes problemas a resolver. São os primeiros passos, não é? Sim, quer dizer, já avançámos bastante, mas ainda há uns quantos problemas a resolver. Muito obrigada, doutora Joana, faz favor. Eu agora passava o microfone para a doutora Celeste Anselmo, que é responsável pela área de educação ambiental da EPAL. E a doutora Celeste vai nos dar umas boas luzes acerca da água da torneira. Vamos beber água da torneira. Por favor, doutora Celeste. Boa tarde. Antes de mais, um obrigado pelo convite para estar aqui hoje. O porquê beber água da torneira? Porque é melhor, é mais segura, e devidamente controlada e é mais barata. Portanto, é uma opção sustentável de cada um de nós consumir água da torneira, na medida em que, ao fazer isso, estamos a produzir muito menos resíduos daqueles que nós produzimos habitualmente no dia-a-dia, neste caso, as garrafas de plástico. Portanto, costumamos dizer que consumir a água da torneira é ser amigo do ambiente, precisamente Totalmente. por isso, da redução dos resíduos plásticos. E a EPAL lançou uma garrafa que, na verdade, nos ajuda a evitar o consumo da água em garrafa, não é? E causar mais desperdícios plásticos. Vamos falar da garrafa Fill Forever, que Sim, pode explicar melhor posso ela? Explicar. Portanto, a nossa garrafa Fill Forever foi lançada em 2014, portanto já tem 4 anos. E isto porquê? Porque... Portanto, incentivamos ao consumo de água da torneira. Habitualmente, nas nossas casas, já cada um de nós está habituado a consumir água da torneira, mesmo para beber. Punha-se o problema do que é que fazemos fora de casa, quando consumimos água e devemos consumi-la, como é óbvio. Portanto, a solução era muito comprar água engarrafada. A Fill Forever vem resolver esse problema, portanto, podemos levar água da torneira para todo e qualquer lado. E ela é fabricada em Portugal e é 100% reciclável e reutilizável, não é? É utilizada várias vezes, e quando eu digo várias vezes não estou a falar em 10 nem em 20 vezes, para terem um pouco a ideia, a Fill Forever tem um tempo médio de vida de cerca de 3 anos. Pronto. Incrível, tratada. Isso pesa, Exato. não é? E foi uma solução que a EPAL encontrou realmente para termos este comportamento sustentável de consumir água da torneira e de podermos transportar para fora de casa. E vem numa coleção, não é? Porque temos uma outra foto da coleção da garrafa Fill Forever que temos tem em várias cores. Várias cores várias também cores. é a Temos feito algumas escolha. edições especiais como este e uma ano. elegância de design, não é? Sim, aliás recebeu um prémio de design na garrafa. Exatamente, fantástico. Além do mais. A gente, falando em design e falando disso tudo, a EPAL tem levado a cabo várias campanhas, iniciativas e ações nesse sentido, de incentivar o consumo da água da torneira e mostrar que essa água é de qualidade e é boa. Diga-me, por favor, nessa questão, criaram-se diversas garrafas, cada uma para uma determinada utilização, especialmente as entidades públicas e privadas, e eu estava pensando nessa garrafa na TAP H2O, que é justamente destinada ao setor hoteleiro. Hotelaria e do turismo. Por favor, exatamente. poderia Portanto, elaborar são um várias bocadinho? soluções que a EPAL, entretanto, apresenta, porque incentivamos as pessoas a consumir água da torneira, mas também temos que apresentar soluções para que a água da torneira lhes seja disponibilizada. Portanto, já falámos da Fill Forever, que é uma garrafa que nos pode acompanhar para todo e qualquer lado. Temos outra solução que está aqui em cima da nossa
nossa mesa, que é o Jarrepal. Aliás. Porque já pode ser encontrado em várias salas de reuniões, em lugares comuns, em refeitórios de várias empresas e entidades públicas da cidade de Lisboa, porque é com satisfação, peço desculpa, também, que dizemos que mais de meia centena de entidades públicas e privadas da cidade de Lisboa já aderiram à nossa campanha de fazer o uso exclusivo da água da torneira nas suas instalações. Fantástico. Portanto, é uma das soluções que pode ser vista exatamente. em alguns locais. Depois temos a solução também dada para o setor da hotelaria e turismo, centros de congresso. Centros de congresso, que é a nossa garrafa Tape H2O. Portanto, para que permite disponibilizar a água a quem nos visita, portanto, sejam nacionais, sejam estrangeiros, e que possam comprovar realmente a excelente qualidade da água da torneira, nomeadamente na cidade de Lisboa, garantimos que é segura e que tem qualidade. Portanto, estamos a ver. E há uma garrafa, é linda essa, mas temos uma garrafa ainda mais linda, que é a garrafa assinada pelo CISA, exatamente, que é a Lisboa Soul. Exato. Essa foi uma encomenda super especial. Foi lançada no ano passado. Nós costumamos dizer que a água da torneira é um líquido de prestígio. E por que não encontrar também uma embalagem de prestígio para esse tal líquido? E, portanto, assim nasceu a garrafa CISA, que é 100% nacional também, em vidro da Marinha Grande, e tem a assinatura do arquiteto Cisa Vieira, que dá também todo o valor. E nós temos esse ano também um marco importante. A EPAL está comemorando 150 anos de existência. Exatamente. E vocês lançaram o projeto Água sobre Rodas, que é uma iniciativa bastante interessante e divertida. Sim, e mais um incentivo ao consumo da água da torneira e a dar a conhecer a nossa água. Portanto, a Água sobre Rodas é uma iniciativa que está a decorrer este verão, precisamente no ano em que comemoramos os 150 anos. Já passou por vários locais da cidade de Lisboa e consiste numa carrinha pão de forma que disponibiliza água a quem nos visita, aos turistas, aos nacionais, aos estrangeiros e aos lisboetas que vão circulando. Portanto, é uma iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Lisboa Nova. Tem corrido muito bem. Portanto, desde junho até agora já saciámos a sede a mais de 40 mil pessoas nesta cidade. Portanto, tem sido um sucesso. E vocês reviveram também uma figura que eu acho que é uma figura histórica antiga, que é o aguadeiro. O aguadeiro, sim. Aliás, temos tido várias iniciativas com aguadeiros, mesmo na rua, portanto, junto dos lisboetas e de todos os transeuntes pela rua, fazemos várias iniciativas. Isso é um resgate histórico, não é? Era uma personalidade histórica, não era? É um personagem da cidade de Lisboa, faz parte da história do abastecimento da água à cidade de Lisboa. E muitas vezes em eventos, congressos, em várias ocasiões, também temos os aguadeiros presentes para que as pessoas, os participantes, os oradores, os congressistas possam ter consumir água da torneira. Eu gostava de mostrar um vídeo especial que mostra justamente essas iniciativas. Podemos entrar com o vídeo. Foi um vídeo da inauguração da nossa pão de forma da Água sobre Rodas este ano nos restauradores, 27 de junho. Fantástico. Essa iniciativa do Água sobre Rodas, ela está em funcionamento já desde julho. 27 de junho. 27 de junho. Está agora no Parque Eduardo VII por mais 2 dias. E fica nesse finalzinho. Verão, exatamente. A gente também tem notícia de um projeto que a EPAL lançou, uma iniciativa na Kidzania. Sim, na Kidzania. Portanto, temos um espaço na Kidzania que é o Laboratório de Água da EPAL. Como penso que todos têm um pouco de conhecimento, a Kidzania é uma cidade ao tamanho das crianças, com caráter lúdico e pedagógico, onde são recriadas várias profissões, entre as quais a de técnico do Laboratório da Água. E temos um vídeo para ver. Temos um vídeo onde podem ver a atividade que as crianças podem desenvolver quando vão até à Kidzania e ao nosso Laboratório da Água. Pronto, a mensagem.
A IPAU também tem dado muitos outros passos em iniciativas interessantes e em parcerias muito próximas com algumas entidades, organizações não governamentais, e eu dava o exemplo da Giota. Exato. Poderíamos falar um pouquinho a respeito desse Sim, projeto? sim, temos um trabalho em curso com o GEOTA, no sentido de dotar a cidade de Lisboa de bebedouros. Portanto, vai ser lançado um concurso para a apresentação de um projeto de um bebedouro que queremos que seja acessível a todos, portanto, a adultos, a crianças, a pessoas com limitações físicas e aos animais, para que todos tenham a oportunidade, efetivamente, de ter água da torneira à sua disposição. Achamos que é importante. Portanto, é um projeto que vai ser desenvolvido com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Lisboa é Nova, com as juntas de freguesia e com o GEOTA, necessariamente. Há mais uma iniciativa que é um protocolo com a Associação Zero também. Sim, temos um protocolo com a Zero. No fundo, o trabalho que fazemos com a Zero é este trabalho todo que temos estado aqui a falar, é incentivar todos a consumirem água da torneira, sensibilizar várias organizações, associações ligadas ao turismo, à animação turística, à hotelaria, a disponibilizarem água da torneira aos seus clientes, aos seus hóspedes, aliás, como verificamos em praticamente todas as cidades europeias onde vamos, a água da torneira é disponibilizada e, portanto, evitamos os resíduos e a água engarrafada. Portanto, é um trabalho que está a ser feito nesse sentido, não é? De sempre incentivar o consumo de água da torneira. Ao mesmo tempo, também sensibilizamos para que seja feito um uso eficiente, porque a água é vida, mas não é um bem que é limitado, portanto há que saber preservá-lo em todos os aspectos, a fazer uma boa utilização e preservar também os nossos recursos hídricos, que são ações que também temos levado junto do público mais juvenil para que protejam os nossos rios, os nossos mares. E é uma mensagem muito importante nesses 150 anos da IPAU. Há um cartaz muito interessante, uma imagem do cartaz dos 150 anos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E eu agora passaria, então, a mensagem. Esse cartaz eu achei que ficou espetacular, porque dá uma ideia tanto da importância como do futuro também, as novas gerações, que é o futuro que a gente está presente. Em todas as alturas da nossa vida, desde antes do nascimento até a nossa morte, como é óbvio. Muito obrigada, doutora Celeste, foi um prazer. Agora vamos falar com a senhora engenheira Madalena Presumido. Muito obrigada. A senhora engenheira Madalena é administradora executiva da Valor Sul, e nós vamos tratar um tema bastante complicado, que é a produção dos resíduos, não é, doutora Madalena? Sim. Por favor. Eu gostaria de perguntar, primeiro, a produção dos resíduos é diretamente proporcional ao nível de criação de riqueza? E como podemos ajustar essa situação? Efetivamente, essa é uma realidade. O exemplo típico é Portugal. Portugal, durante os anos da crise, a produção de resíduos baixou de uma maneira muito significativa e, neste momento, começou novamente a crescer. Digamos, se outro indicador não houvesse, esse poderia ser já um bom indicador. Mas eu acho que vale a pena, digamos, olharmos para isto também pelo lado positivo. Esta é uma preocupação que existe em todo o mundo e existe na União Europeia, da qual nós fazemos, porque nós estamos neste momento confrontados com situações, com quantidades absolutamente astronómicas de produção de resíduos e com uma eficiência muito baixa naquilo que são as reciclagens, as reduções de produção. Para as pessoas terem um bocadinho uma ideia, consomem-se 20 mil embalagens por segundo no mundo. Por segundo. 20 mil por 20 segundo. mil embalagens por segundo no mundo. O negócio das embalagens de plástico é qualquer coisa como 230, a previsão para 2020, de algumas das consultoras, é de 230 mil milhões de euros. A utilização de plásticos no mundo, a previsão para 2020 é um volume de negócios de 560 mil milhões de euros. O aumento da produção dos plásticos, o plástico deve ser neste momento talvez o material mais interessante para qualquer investidor, porque tem aumentos de produções que nos últimos anos, sei lá, em 3 anos aumenta 50% do seu consumo. Pois é, então matéria-prima não é? Nós temos, e mais, e temos um problema que é, quando estamos a falar de plástico, estamos a falar de um sem número
de materiais diferentes, com comportamentos diferentes e, sobretudo, com muita dificuldade de reciclar. E, portanto, temos mesmo que mudar a atitude e temos mesmo que criar aqui um clique para as pessoas terem também umas ideias. Eu acho que vale a pena termos alguns números. Cada cidadão europeu consome qualquer coisa como 15 toneladas por ano de materiais. E destas 15 toneladas produz 4,5 toneladas de resíduos. É evidente que isto não é só resíduos urbanos, é resíduos de construção, é resíduos de construção, são resíduos da produção industrial, mas a produção industrial e a construção existe para nós, não é? Como consumidores. E, portanto, cada um de nós, como consumidor e como produtor de resíduos urbanos, que é aquilo que nós, no fundo, a Valor Sul trata, produzimos qualquer coisa como 450 quilos por ano de resíduos. E, portanto, estamos a falar já de uma situação em que temos que dar aqui um salto. Aquilo que a União Europeia, no fundo, fez foi tentar criar um novo paradigma e passar de um paradigma em que a importância é tratar os resíduos para um paradigma em que o centro dos resíduos são os consumidores, ou seja, os produtores de resíduos. Diga. Não, só para manter tá bem. próximo, senão a gente não consegue tirar a sua voz. No fundo, é esse o conceito na área dos resíduos da economia circular. Esta questão das garrafinhas de plástico da EPAL é muito importante. Pois. Exatamente. Existe esse protocolo já entre as duas entidades. Fantástico, porque esse é o principal. Exatamente. E tem toda uma situação que é justamente o que se perdeu em termos de consciencialização da parte dos produtores de resíduos. Exatamente. Nós, enquanto consumidores, que tivemos um salto no consumo e um salto na produção de lixo e resíduo consequente, não é? Eu acho que o que aconteceu foi, as pessoas que aqui estão são relativamente novas, algumas delas, e, portanto, em Portugal, em 1996, havia mais de 300 lixeiras, ou seja, não havia nenhum esquema de tratamento. E, nessa altura, foi preciso resolver o problema de tratamento. E concentrou-se todos os investimentos, praticamente todos os investimentos, concentraram-se na criação de infraestruturas. Portugal, neste momento, está infraestruturado e nós temos que voltar aos consumidores. Nós temos que voltar a desenvolver campanhas de sensibilização para os consumidores, porque o que nos está a acontecer é que, efetivamente, as campanhas, nomeadamente as campanhas de sensibilização que nós estamos a fazer, estão muito viradas para a questão de coloque, porque nós reciclamos, mas nós não damos informação suplementar às pessoas que utilizam os nossos serviços. Não damos informação suplementar aos consumidores. E isso é importantíssimo. Vê-se, inclusive, que as pessoas ainda têm dúvidas. Exatamente. Mesmo estando em frente dos contentores assinalados, elas têm dúvidas naturais. Não e eu acho que, pronto, é natural que as pessoas tenham dúvidas e, sobretudo, eu tenho que dar informação às pessoas para as pessoas tomarem decisões como consumidores conscientes. Ou seja, uma pessoa tem que saber que, quando compra uma embalagem de vidro, o vidro é eternamente reciclável. Quando compra uma embalagem de plástico, só 9% dos plásticos que estão neste momento no mercado são recicláveis. Apenas 9%? Estou a falar dos plásticos em geral. Mas, mesmo nos plásticos, nas embalagens, mesmo aquilo que se diz é, no melhor das tecnologias do plástico, o plástico, dada a complexidade com que existem neste momento, embalagens de plásticos são camadas de plásticos que se sobrepõem umas às outras, porque uma corta ultravioleta e a outra corta não sei o quê. Portanto, do ponto de vista você tem diversos materiais lá dentro? Eu tenho a garantia de que aquele material é bom, porque me dá confiança como consumidor, mas a verdade é que muitas das embalagens que nós temos aí são muito dificilmente recicláveis e, portanto, sobretudo são muito caras de reciclar. Eu tenho aqui um númerozinho que acho que vale a pena às vezes nós olharmos para os números. Deixa-me cá ver se eu encontro aqui. Deixa eu ajudar. Só para vocês terem um bocadinho a ideia, um frete de um caminhão de lixo leva 3,4 toneladas de vidro e, em compensação, leva 1,6 toneladas de embalagens de plástico e de metal, de embalagens no geral. E, portanto, depois, quando chega à altura do tratamento, não é? O vidro
O vidro, numa instalação de triagem como a minha, o vidro equivale a 2% dos custos que eu tenho. O papel cartão equivale a 4,5%. As embalagens de plástico e metal são 93% do custo que eu tenho numa instalação de triagem. Imagina a complexidade E que é eu isso. tenho que dar esta informação aos consumidores, ou seja, eu como consumidor tenho que ter esta informação, porque quando vou ao supermercado e decido que compro uma embalagem de vidro, ou de plástico, ou do que quer que seja, tenho que saber o que é que tenho por trás disto como produtor de resíduo, não é? Tem que ter consciência do que está consumindo, não é? E tem que influenciar quem me vende as coisas, Exatamente. não é? Uma coisa muito simples, eu, por exemplo, gosto do leite em embalagem de vidros. Vocês já tentaram comprar leite em embalagem de vidro? Não se encontra, não se encontra. O único leite que se vende neste momento em Lisboa, a embalagem de vidro é espanhola. Os portugueses vêm todos no Zecal. E, mas portanto, essas embalagens do Tetra Pak, elas são totalmente recicláveis? Elas são recicláveis, mas são muito dificilmente recicláveis. Ou seja, é difícil reciclar. Ok. E, portanto, tem custo. Ok. Eu não digo que as pessoas não consumam. As pessoas têm é que saber que quando vão... Eu tenho que dar a informação ao consumidor que quando vai ao supermercado, as embalagens, quando eu lhes digo reciclem, elas não são recicláveis todas por igual. Elas não têm todas o mesmo comportamento, nem o mesmo custo quando eu as reciclo. Para reciclar. Não têm o mesmo efeito, inclusive, é quando eu, digamos, quando eu as coloco no embalão. E depois não tem nem o próprio valor que teria depois de reciclada, em termos enquanto a embalagem de vidro de vai conversão. Diretamente, Exatamente. Ok. E, portanto, percebi. há informação. Eu acho que nós devíamos dar a informação completa aos consumidores e depois cada um, como é óbvio, faz as opções. As nossas campanhas estão muito ainda viradas, e nós gastamos, até hoje, gastámos muito dinheiro em campanhas de sensibilização, não é? Mas estão ainda muito viradas para a questão da educação ambiental, que é muito importante, como é óbvio, mas para a informação genérica, que foi quando os sistemas arrancaram, o que era muito importante, que é dizer, coloquem nos ecopontos, façam a separação. Só que estamos a começar a atingir um patamar em que é difícil agora dar o salto. E, portanto, temos que começar a dar informação mais especializada. Que seria justamente fazer com que o consumidor perceba que ele também é responsável nessa cadeia toda. Ele é responsável nessa cadeia e é responsável pelas decisões que toma enquanto pelas suas escolhas, pelas exatamente. Suas escolhas. Exatamente. Percebi. Pronto. Quais conselhos e orientações a senhora engenheira gostaria de dar para os consumidores de uma forma prática? Eu acho que cada um de nós tem as suas opções como consumidor. Sim, mas conselhos são sempre bem-vindos também, né? Eu dou-vos um exemplo. Por exemplo, apareceram agora estes números nos jornais que diziam que cada português produz não sei quantos quilos por... Acho que era 450, não era? Uma coisa assim. E eu olho para a campanha e digo, eu acho que esta campanha é uma campanha que não diz, isto não quer dizer nada. Ou seja, eu se calhar produzo mais, porque eu só quase consumo embalagens de vidro. Eu sempre que tenho uma alternativa de vidro não consumo embalagens de plástico. E, portanto, o meu lixo é mais pesado, obviamente mais pesado do que uma pessoa que compra. Coisas tão simples como, nós vamos ao mercado e compramos as alfaces. Uma parte das folhas, obviamente, são lixo, não é? Nós não vamos utilizar, a não ser que tenhamos galinhas e patos e essas coisas, ou tenhamos um compostor doméstico em casa, aquilo vai para o lixo indiferenciado. Se eu for ao supermercado e comprar uma daquelas embalagens pré-preparadas, o meu resíduo pesa menos. Mas, se calhar, é mais difícil de tratar do que o outro. Sem dúvida. E, portanto, há informações aqui assim na área dos resíduos que eu acho que nós temos que dar aqui um salto e começar a dar a informação de outra maneira e começar a dar informação às pessoas. E dar esse tipo de exemplo, porque, obviamente...
essa questão da alface é típico. Quer dizer, uma pessoa para e entre um saquinho já pré-lavado, cortado, etc. E a mão de obra que teremos, se a gente pegar uma cabeça de alface e ir para casa e lavar, não é? Quer dizer, é perceber o desperdício que está em causa ali. Pronto, é uma opção, mas eu acho que as pessoas têm que tomar as opções conscientemente. Tem que ter a informação. Muito provavelmente esta questão, por exemplo, das alfaces nem sequer não é um problema ambiental grave, porque as instalações industriais que fazem o processamento das alfaces fazem o tratamento daqueles resíduos, muitos deles até têm sistemas que fazem compostagens, digestões, entregam aquilo e é útil, para a é um alimentação animal e não sei o quê, portanto, mas é um tipo. Agora, um tipo de resíduo útil. Dar a informação só com não sei quantos quilos não quer dizer nada. Opinião, não quer dizer nada, não é? exatamente. E, portanto, é preciso começar a pensar as campanhas. É evidente que estas campanhas nas escolas, são importantes que se continuem a fazer, mas temos que criar campanhas já também para outro tipo de públicos. Está certo. Não é? Porque eu costumo dizer que todos nós, eu não, mas a maior parte, se calhar, de vocês já apanharam as campanhas de sensibilização do separado nas escolas e não sei o quê. E aquilo que está avaliado há muito tempo é que depois há ali um período de tempo, normalmente com a adolescência, em que se esquece tudo, não é? Como é óbvio, os miúdos têm outras coisas a pensar na vida. Exatamente. Não é? Esquecem e depois voltam a fazer quando têm filhos pequenos e depois há uma população muito sensível que é as pessoas dos reformados e pré-reformados novamente. E, portanto, temos que começar a estudar os sítios onde o comportamento temos de cada grupo. De cada grupo e fazer campanhas dirigidas e dar informação específica, se calhar em função de cada sistema, como é que trata e o que é que trata. E, portanto, temos que começar aqui a desestruturar um bocadinho estas campanhas genéricas e começar a fazer coisas mais direcionadas. Muito bem. A gente tem, inclusive, um vídeo novo da EGF, que o Reciclar é Agora. Vamos dar uma olhadinha. Por favor. Obrigadíssimo. Todos os anos são produzidas quase 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos em Portugal, o equivalente ao peso de 3 pontos Vasco da Gama. Quer isto dizer que cada português produz por ano 473 kg de lixo. São quase 40 kg de resíduos por mês. Mas nem todos os resíduos são desperdício. Se não, vejamos. 10% deste valor, eu não me enganei, é só mesmo 10%, é enviado para reciclagem, permitindo a produção de novos materiais. Reciclar embalagens só é possível se você as separar e a todos os materiais que se podem reciclar e os colocar nos equipamentos certos e que estiverem mais próximos de si. Sabia que 16% dos resíduos são transformados em corretivos orgânicos que são depois utilizados na agricultura e na floresta? E que 23% são resíduos transformados em energia que produzem eletricidade que permite iluminar e aquecer as nossas casas? Mas estes números podem aumentar de forma significativa. Se cada um de nós separar todas as embalagens usadas, podemos reciclar 100 kg todos os anos. O segredo é separá-las todas, sempre e em todo o lado. O custo com a recolha e o tratamento de resíduos é de 755 milhões de euros por ano. Mais de 75 euros por cada cidadão. Quanto mais reciclar, menor será este custo pago por todos nós. A gestão de resíduos emprega mais de 13 mil pessoas. Ao reciclar, estará ainda a contribuir para a criação de mais e melhores postos de trabalho a nível nacional. Desta forma, ajuda o ambiente, a economia e assegura um melhor futuro às próximas gerações. E como é que pode ajudar? Basta reciclar tudo, sempre e em todo o lado. A começar agora. E terminamos assim com essa nota positiva, vamos dizer, com relação à reciclagem, ao consumo da água da torneira, à percepção das novas espécies e das espécies que nós consumimos na nossa alimentação. Essa consciência é muito importante. E vamos fechar essa 5ª palestra do Centro de Comunicação dos Oceanos, agradecendo a presença de todos os nossos oradores e das suas entidades, a IPAU, a EGF, a Valor Sul, o MARE, principalmente na sua área de investigação científica, e já anunciando a nossa próxima palestra, que vai ser a 26 de setembro, num sítio muito especial. Nós vamos estar no Centro de Triagem da Valor Sul, junto aos fardos
compactados de plástico, para percebermos bem a dimensão do assunto. E aguardo vocês, serão dadas as informações em breve, horários, e e-mails e convites. Agradeço a presença de todos, principalmente dos nossos oradores. Boa tarde a todos, obrigada por assistirem. Até já. Mar é a minha paixão. Portugal é mar. O mar para mim é o sítio onde eu me reencontro todos os dias. O mar, para mim, é minha vida, minha maior paixão. O mar para mim é energia. O mar para mim é como o sangue do planeta Terra. O mar para mim é o princípio da vida. Sea for me is where I long to be. The sea is my church and my playground.